Olá, seja bem-vindo a mais uma tarde especial para falar de assuntos tão importantes e que só capacitam você numa compreensão e num conhecimento num campo da ciência. Eu sou Liliana Rodrigues e vou falar com você hoje, muito bem acompanhada, sobre um assunto que é educação interreligiosa, o que é importante. E eu estou aqui com a doutora, professora Fátima Vargas, ela que vai, sem dúvida, esclarecer algumas questões importantes para a gente no dia de hoje. Bem-vinda! Obrigada, professora, a todos aqueles que acompanham o nosso programa, né? Conexão e Diálogo. Um prazer muito grande estar aqui com você. Religião é sempre um grande desafio e uma pauta de discussão, que é como um bom ditado que diz assim, né? Futebol, religião, né, e política não se discute, mas aqui se discute sim. E com a competência, né, da doutora na área para falar sobre ciências da religião, né? Por que nós precisamos e em que contexto elas entram no nosso cenário de sociedade? A gente pensa assim, religião é algo do âmbito privado, né? Com certeza é do âmbito privado. Nós somos um país laico e a diversidade religiosa compõe a nossa formação, a nossa Constituição. Mas a gente não pode esquecer que a religião é a alma de toda a cultura, né? Então, quando nós falamos de religião, nós vamos falar de um país que tem essa liberdade de expressão, essa liberdade religiosa de pensamento, é o nosso quinto artigo da Constituição Federal. Então, falar de religião significa falar um pouco daquilo que é a alma do povo brasileiro, né? E o Amazonas, em especial, ele é um dos estados brasileiros que mais fomenta novas religiões e que tem essa diversidade de religiões, né? E muito presente no seio da sociedade. Olha, nós estamos aqui com a professora Fátima Vargas. Ela é doutora em antropologia e também mestre, né, em sociologia. Então, é uma pauta a qual nós precisamos amadurecer, de maneira mesmo a entender que a religião ela faz parte do contexto, de um modo geral, que vai nos enquadrar em alguns valores, em algumas condutas, em alguns comportamentos. Então, não é para falar sobre uma doutrina em si apenas, porque às vezes a religião quer nos rotular e nos colocar dentro de uma caixinha. Não, é sobre mais do que isso. É sobre entender o papel do ser humano dentro de um contexto que vai ser facilitador e que dentro do exercício a fé é um conjunto e a gente precisa ter respeito por ela em tanta diversidade. E falar sobre ciências da religião hoje, que o Ministério da Educação tem aberto as portas, né, para estar dentro do campo educacional, agora é uma responsabilidade institucional. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Então, eu acho legal isso da Faculdade de Boas Novas, por ela ser mantida por uma instituição confessional, né? Ao mesmo tempo que ela tem o carro-chefe dela, o primeiro curso da faculdade ser teologia, aí, com o passar dos anos, a faculdade sente a necessidade de trazer algo que pudesse ampliar um pouco mais o espectro do estudo a respeito da religião, dos textos sagrados, e é quando a Faculdade de Boas Novas faz esse pioneirismo. O segundo, porque a teologia é pioneira aqui, Faculdade de Boas Novas. E aí ela faz esse segundo caminho, que é trazer a ciência da religião para, como primeira faculdade, primeiro curso de ciências da religião, também do Amazonas, aqui presencial, Faculdade de Boas Novas. Por quê? Eu lembro que eu estava aqui na época, quando nós autorizamos o curso, eu era a então coordenadora, e nós sentíamos a necessidade de trabalhar a questão do ensino religioso, porque nós sabemos que o correto e a lei já daqui uns dias vai exigir isso, né, que o professor de ensino religioso nas escolas públicas, ela de ensino fundamental, seja um professor formado em ciências da religião. Porque nós sabemos, quando nós estudamos, que nosso professor de ensino religioso, ele era alguém formado em artes, formado às vezes em história, estava lá sobrando um horário dele, ele assumia a componente curricular de ensino religioso. E não é isso, né? Porque falta capacitação.
Então, quando nós pensamos em trazer um curso de ciência da religião, foi pensando essa questão do ensino público, da capacitação de professores para o ensino dentro das escolas, o ensino religioso. E aí, quando a gente vai fazer a ementa da disciplina, do curso ementário, a matriz curricular, nós percebemos que é uma riqueza em se tratando do cuidado com o outro, do respeito com o outro, da necessidade de respeitar as diferenças, né? Então, por isso que ela se torna tão bonita e, ao mesmo tempo, capacita o professor de ensino religioso da maneira adequada, sem fazer proselitismo de nenhuma religião. E, ao mesmo tempo, cuidar de que o outro, né, o ser humano seja o papel principal e, ao mesmo tempo, o objeto de respeito que nós devemos ter com qualquer pessoa, qualquer ser humano. A gente está falando aqui de um cenário de 20 anos. A instituição tem o seu pioneirismo, teologia, aí expande para tantos outros cursos, desenvolve isso, já são mais de 9 cursos, né, entre graduação, mais de 15 em pós-graduação e um especial ampliando ainda mais, né, o mercado, nesse caso, que é teologia EAD, e que vale uma ressalva aqui nesse momento, porque não tem mais limites para você, então, fazer um curso e ter, né, um reconhecimento dentro desse contexto quando você está interessado nas questões da fé ou nas questões da religião. Então, teologia presencial, a teologia EAD e agora ciências da religião, vindo com essa obrigatoriedade que já está ordenada e nós precisávamos criar esse ambiente favorável para que o professor não fosse uma pessoa que apenas vai cumprir uma vaga de sobra. Não, ele vai como um especialista e que também tem essa formação pela instituição e que essa é a nossa maior riqueza, fazer os estudos de mercado para entregar para a sociedade profissionais mais preparados para lidar com esse cenário educacional. E, professora, falando nesse contexto de teologia EAD, eu sei que a instituição, ela, né, esteve recebendo algumas comissões do Ministério da Educação e eu sei que tem uma novidade, que já é de conhecimento de alguns, mas vale a pena citar. Ela está classificada com uma nota de reconhecimento 5, né, que é a nota máxima. Exatamente, professora. Nós sabemos que o Ministério da Educação ele avalia o ensino superior de 1 a 5, né? E o 5 é nota máxima. O 5 significa que o curso ele tem um corpo docente muito bom, ele tem um corpo docente preparado com doutores, mestres e um quantitativo menor de especialistas, com uma infraestrutura adequada, também com todo um aparato didático-pedagógico que é necessário. E especialmente hoje, o que o MEC avalia para que um curso ele possa ficar com nota máxima, que é 5? Em todas as dimensões, quando nós analisamos, e são muitas as dimensões, e para o MEC analisar de um curso, ele sempre, o que pega a nota máxima, ele sempre vai ter inovação. Então, significa que o curso de teologia da Faculdade de Boas Novas tem a oferecer inovação, tecnologia, toda uma capacidade de que o aluno entre, mesmo sendo à distância, ele faça a sua aula, mas ele consiga sentir a presencialidade, porque a distância ela tem que ser, nós temos que trabalhar a educação à distância, mas nunca esquecer a presencialidade. E exatamente isso, a maneira como a faculdade tem, a plataforma que a Faculdade de Boas Novas dispõe para que o aluno possa entrar, acessar sua disciplina, a trilha de aprendizagem hoje, nós temos em todos esses requisitos nota máxima, fomos excelentemente avaliados, porque tem uma equipe muito boa, uma equipe que está trabalhando ali dioturnamente para que possa melhorar, para que possa fazer com que o estudante ele entre, ele encontre algo fácil, acessível, com todas as questões tecnológicas, gamificação, que a gente hoje, tudo que a gente vai falar, a tecnologia está aí presente e, ao mesmo tempo, como é que eu estudo de uma forma atrativa? Não é fácil, né?
às vezes o estudante está ali, trabalhou, está cansado e ele tem que estudar. Então, ele tem que tornar esse estudo atrativo. E é quando a gente trabalha uma plataforma que tem gamificação, onde o estudante pode entrar e fazer várias questões através de jogos, através de metodologias ativas, inovadoras, ativas é a mesma coisa, para que possa o estudo ser de forma mais acessível, prática, fácil e, ao mesmo tempo, adentrar dentro da densidade e profundidade que o conhecimento tem e exige do estudante, né? Então, a Lumen, nossa plataforma Lumen, ela é muito boa, muito bem qualificada. Eu falo bastante, né, professora? Quiser me cortar, não tem problema, pode interromper. Não, eu acho que, na verdade, é uma oportunidade para você que está aqui acompanhando o Conexão Diálogo, de conhecer um pouco mais sobre tantos cursos. A gente traz alguns profissionais aqui, eles falam, mas está tudo interligado. Outros são o futuro da instituição que está implementando novos cursos, já está em aprovação de novas oportunidades. Mas para você que está ouvindo, né, diretamente da nossa diretora acadêmica, professora doutora Fátima Vargas, e ela está falando sobre 3 cursos que ela tem carinhosamente uma mão, né, na construção, é lógico que a gente daria esse espaço para que ela fale um pouco mais daquilo que você talvez não conheça. Então, ela já deu aqui uma riqueza grande. Olha, tudo que é construído aqui dentro da instituição, seja ela no campo das plataformas digitais, porque nós temos essa dinâmica, né, entre essa experiência daquilo que é sala de aula e dos espaços, né, eu diria, virtuais, é toda uma responsabilidade que se senta para planejar, né, nessa arquitetura da informação e tudo que vai ser produzido como uma entrega de conteúdo para que todos, né, os nossos alunos e os acadêmicos estejam preparados para lidar com as questões que o mercado de trabalho vai exigir. E aí, teologia já está esclarecido. Teologia EAD, mais ainda que a nossa plataforma Lumen aqui, que é de excelência. Ela foi foi feita por nós, né, professora? Não foi é? construída pela Faculdade de Boas Novas. Né? Conteúdo, material, tudo feito pela continua, casa. Né? Toda a produção ainda continua. E aí você ouviu ela falar, né, com essa riqueza de detalhe da trilha sonora. Trilha de aprendizagem. Trilha de aprendizagem, né? Isso. Trilha sonora, né? Olha, eu estou numa trilha sonora. Tu tá com alguma trilha. Eu coloquei uma trilha alguma sonora. coisa assim que tá na tua alma. Trilha de aprendizagem. E aí a gente chega no Ciências da Religião. Tem gente que deve estar se perguntando assim, mas não é tudo a mesma coisa, professora? Teologia e Ciências da Religião é a mesma coisa? Legal, essa pergunta é legal. Porque nós pensamos assim, mas qual a diferença que tem entre teologia e ciência da religião? Ciências da religião ou ciência da religião? Na verdade, a teologia, ela tem um caráter diferente das ciências da religião, apesar dentro do MEC, dentro da própria CAPES, né, que avalia os cursos estrito sensu, ela ser na mesma cadeira lá de dentro, mas para nós que fazemos a matriz curricular, tem uma DCN específica, Diretriz Curricular Nacional do MEC para a Teologia e uma Diretriz Curricular Nacional para o Ensino Religioso. Na verdade, a teologia ela é mais focada, né, direcionada na tradição judaico-cristã, né? Então, tudo aquilo que o texto sagrado, Antigo Testamento, Novo Testamento aborda, as questões de hermenêutica, exegese, tudo direcionado à tradição judaico-cristã, né? Isso é a teologia. A ciências da religião, ela vai abrir para as demais religiões, ela vai estudar, né, os fenômenos religiosos, que nós até vemos na teologia, mas lá como uma componente curricular dentro da matriz. As ciências da religião, não. Ela não faz proselitismo de nenhuma religião e estuda as mais diferentes religiões, inclusive os fenômenos religiosos mais recentes, né? Os movimentos religiosos. Então, ela passa, lógico, pela tradição judaico-cristã, vai estudar, né, texto sagrado, um pouco da história da própria igreja, mas ela vai abrir o espectro para outras religiões, né? Dada essa explicação, que eu acho que foi assim brilhante por parte, né, da nossa querida professora, eu diria assim, como é que foi construída a questão mesmo pedagógica, né, a proposta pedagógica do curso de Ciências da Religião?
Ah, e uma coisa também, aproveitando, já falo da questão pedagógica, a teologia ela é um curso bacharelado, né? Então ela forma o pesquisador, ela forma o professor do ensino superior, é mais nessa área. As ciências da religião é uma licenciatura, então eu vou ter o professor, eu vou ter muitas componentes curriculares ou disciplinas, né? De didática, estudo da história do ensino, enfim, toda essa questão do ensino, como porque eu estou formando um professor. E a teologia não forma um professor, ela vai formar um pesquisador ou alguém que vai atuar, né, no ensino da teologia, especificamente. As ciências da religião é o professor do ensino religioso, vai ver a parte didática. Quando nós pensamos, professora, a matriz curricular, nós pensamos que a matriz curricular de ciências da religião, ela pudesse sim conversar em alguns momentos com a teologia que nós temos na faculdade, e aí fazer aproveitamento de estudos. Então, uma pessoa que tem teologia e depois quer fazer ciências da religião, ela tem disciplinas que ela cursou na teologia aproveitada? Tem, com certeza. Aproveita, assim, uma grande quantidade do curso, um percentual até considerável, a gente aproveita. Então, a pessoa não precisa cursar todo o curso que já tem teologia, cursar todos os 4 anos de ciência da religião. A gente faz aproveitamento e a pessoa faz aí, integraliza em tempo menor do que os 4 anos. Mas ela é uma matriz de ciências da religião que nós fomos construir ela, nós sentamos com professores formado em ciência da religião. Eu lembro que na época nós tínhamos vários professores na faculdade e também pedagogos, porque eu estou trabalhando o professor de ensino religioso. Então, eu lembro que nós sentávamos e fazíamos a matriz curricular, aí a várias mãos, inclusive pedagogos dentro, porque ela trabalha com estágio. São 400 horas de estágio, porque o professor, depois formado, ele tem que ter essa habilidade. Então, antes dele estar formado, ele já tem que passar por essa prática, que é necessariamente o estágio, e praticar didática, enfim. Então, a senhora acredita que a oportunidade de ciências da religião está sendo colocada para muita gente que, né, nesse caso, está entendendo que é uma licenciatura e por uma obrigação do Ministério, né, da Educação, nós estamos contribuindo para essa entrega de profissionais que vão estar dentro de um espaço que vai ter um quadro de horário e que é uma disciplina, que é uma matéria, né, e dada ali, que precisa explicar sobre fé e ciência, né? Então, como essa oportunidade surgiu, a gente, como instituição e como negócio, também viu a oportunidade, por essa história de 20 anos, termos esse legado, né? Literalmente como uma entrega a todo o estado do Amazonas em especial, né? E possivelmente expandindo aí, quem sabe, até para uma situação EAD. Mas são projetos que o Senhor assim poderá, né, dar, porque tudo aqui, né, é produzido também com uma entrega nesse princípio, por conta da fundadora, né? E de tudo que é construído em muitas mãos. Como a professora disse, foram professores, pedagogos, teólogos, né, e todo o know-how que é construído nesse legado eclesiástico que sentou para fazer uma construção desse curso. E aí algumas pessoas vão perguntar aqui, eu vou me fazer esse papel. Aonde, então, eu vou poder usar esse exercício profissional? Em que lugar, professora? Então, precisa-se formação nessa área, né? É um campo de trabalho, é mercadológico, porque eu estou formando um professor que depois ele vai poder atuar aí já. Tem gente que já é professor, que ensina, e às vezes gostaria de fazer um concurso para professor, que já trabalha como professor, né, de escola bíblica, de seminários. Então, ciências da religião vai lhe dar oportunidade de ir para o mercado de trabalho, fazer concurso público e ser professor. E aí o que é mais interessante, ser professor cuidando de ensinar valores que são imprescindíveis para uma sociedade, que é o respeito, que é a valorização do outro, né? Essa questão da outridade, né? Da alteridade, enfim, respeito à diferença religiosa, à liberdade de expressão. Então, isso molda, ensina uma sociedade
a ter sua fé, o ser humano, confessar sua fé, mas nunca esquecer que o respeito à fé do outro, ou aquilo que o outro, a crença do outro, ela precisa ser respeitada. Então, eu preciso de pessoas capacitadas, eu preciso de pessoas que disseminem esse tipo de pensamento no meio da sociedade. O que nós vemos de interessante em falar sobre ciências da religião é que um profissional, educador, professor, com capacidade, com habilidade, com conhecimento, com estrutura, com experiência, com estágio, né, inspirado aí com tantas mãos que vão estar dentro dessa entrega, com know-how, estará sendo entregue para uma sala de aula que vai cuidar de muitos jovens que vão ter uma identidade formada a respeito de algumas crenças. E como é bom a gente ter um ambiente de paz, apaziguador, porque a gente lidar com a diversidade. Então, como já foi bem explicado a diferença, né, do que a teologia trata e do que ciências da religião, que traz uma amplitude maior, né, e até lidando com algumas atuais que surgem e vão, né, se dando no contexto, o profissional, né, nesse caso, licenciado em ciências da religião, ele vai ter essa melhor habilidade de lidar em explicações. Porque dentro de um contexto, em uma sala com 30, 40 pessoas, nem todo mundo tem o mesmo pensamento, nem todo mundo tem a mesma fé. Mas toda religião tem uma história, tem uma origem, e ela precisa ser examinada. Então, quando se vem de um profissional que está ali, gabaritado para isso, vai tornar a possibilidade da sociedade conviver de maneira mais apaziguadora, né? Então, assim, você que vai ser formado nessa área e já vem com essa responsabilidade e também, né, não sabia que poderia ter uma oportunidade de mercado nascendo como um ambiente escolar, que é, né, as escolas públicas, né, e até mesmo faculdades, universidades, a gente está dando possibilidades para você estar exercendo algo que você tão somente poderia escolher como qualquer outra profissão. Psicólogo, jornalista, administrador, pedagogo, que são outras áreas, né? O advogado, que são outras áreas da instituição, que é a Faculdade Boas Novas, e também agora o educador, nesse caso, que tem, né, a questão interreligiosa para tratar. Professora. O diálogo interreligioso é muito importante, né? E quando se fala de ensino, professor qualificado para isso, a gente não pode esquecer que nós estamos formando uma geração de crianças e adolescentes que vão ter uma outra mentalidade, de não ficar criticando, de não criar debates que não vão chegar a lugar nenhum, e principalmente a falta de respeito com o outro, né? Não só com a religião, né? Mas com o pensamento do outro, com a maneira de ser da outra pessoa. Então, eu acho que nós precisamos de uma sociedade que possa, acima de tudo, e é o que Jesus sempre mostrou, né? Nós não podemos deixar de analisar. A teologia também aborda disciplinas, componentes curriculares que trabalham direitos humanos, diversidade religiosa também, ética, mas a ciência da religião ela tem esse formato, ela tem essa necessidade de formar, né, professores que possam depois gerar, produzir, ajudar a construir uma sociedade de paz em ambientes saudáveis, onde a pessoa possa ter liberdade de expressão e ser respeitada, né? Acima de tudo. Acho que até mais, né, professora? A senhora já vem trazendo toda a bagagem, aí eu só complemento, né, a questão da intolerância, né, o preconceito, a espiritualidade, né, uma questão do aspecto que não é em caráter devocional, né, o curso não tem esse caráter em si, mas ele vai trazer, né, porque toda prática de religião, de algum modo, tem algum devocional, tem uma entrega, tem ali um relacionamento que é construído de acordo com aquilo que você crê. Então, de um modo mais teórico e as experiências, a possibilidade de conhecer a diversidade em tantas religiões, ela vai ser dada em decisões para os jovens, para as crianças, mas vai vir com um profissional que vai ter a maturidade, não de influenciar, mas de conhecer o todo e deixar que todos sejam participantes na sua decisão e escolha, promovendo um ambiente sociável. Então, hoje nós estamos vivendo essa questão da intolerância religiosa. Das intolerâncias, da né? pluralidade, são muitas né? as intolerâncias, são muitas os atritos, a falta de respeito. E quando eu me coloco no lugar do outro,
eu não faço isso. Eu penso o outro e que o outro ele tem a maneira de pensar, ele tem uma história de vida e essa história de vida precisa ser respeitada. Então são as intolerâncias, né? E quanto mais nós lutamos contra isso e respeitamos o outro, não quer dizer que eu vou aceitar ou no sentido de vou fazer a mesma coisa. Não, mas eu preciso respeitar. É o mínimo que o ser humano precisa é ser respeitado. Então eu acho que nós enquanto brasileiros, nossa cultura é uma cultura de diversidade, de cor, de raça, de credo, e isso eu acho muito importante que a Faculdade de Boas Novas ofereça um curso que possa contribuir dessa maneira, de colaborar com a sociedade para que a gente possa viver ambientes de paz, acima de tudo de paz. Paz. Professora, nós estamos nos nossos finalmente aqui e foi uma oportunidade única, né? A gente sabe que são tantos temas, tantas pautas e discutir sobre isso ou ampliar um pouquinho, né, uma inquietação em alguns corações que talvez do outro lado estão ainda sem saber, mas tem uma vocação, tem uma missão e talvez queria ser um propagador desse tipo de conteúdo e não sabia por onde começar. Ciências da Religião já está disponível para você, então, fazer da sua vocação, do seu chamado, uma oportunidade educacional. Eu acredito que Ciências da Religião vai inovar, vai revolucionar, eu diria, esse ambiente, né? E nós que estamos ali como facilitadores. E como a senhora enxerga isso para a gente fazer esse fechamento aqui? Isso, você estava falando e eu estava pensando aqui da riqueza, porque o conhecimento é algo que não tem preço, né? É uma coisa eu conhecer, eu entender como funciona sistemas religiosos, isso é uma coisa muito rica. E aí a gente vê a qualificação. Nós temos professores muito qualificados na área, né? Com formação, mestrado, doutorado na área. Então isso traz uma bagagem para implementar esse conhecimento, para enriquecer, né, a aula, porque o conhecimento ele é encantador, né? Você vê um professor dominando um conteúdo, eu digo que o professor, eu costumo dizer que todo professor ele é um encantador, porque ele torna aquilo algo tão lindo que encanta os olhos de quem vê, quem ouve, enfim. Então, a Faculdade de Boas Novas está aí, nós estamos a cada semestre abrindo o vestibular, agora estamos com o vestibular aberto para você entrar. Se você já tem teologia, venha, só traga, peça aproveitamento de estudo e você já vai aí aproveitar vários semestres para poder já terminar. Esse ano mesmo tem concurso da CEMED e você, mesmo não tendo começado ciência da religião, mas se já tem teologia pedindo aproveitamento, você pode já fazer o concurso da CEMED e aí, se passar no concurso, segurar o seu concurso para assumir até terminar o curso de ciência da religião, você já é um professor aí com estabilidade, enfim. Então é isso, professora, muito bom estar aqui com você, falar de conhecimento, falar de aprendizagem, falar dos nossos cursos, da Faculdade de Boas Novas que está aí prestando um serviço para a sociedade. Então aproveite isso e venha para cá, para a faculdade conosco, porque são inúmeras as oportunidades. Sou suspeita, então, para falar. Ela já fez o convite oficial e não tem melhor, né, do que estar dando a você oportunidades infinitas. Esse é o Conexão Diálogo, sempre trazendo uma pauta interessante, porque tudo começa com uma boa conversa. E hoje você pôde conhecer um pouquinho a distinção de alguns cursos, entre eles Teologia e Ciências da Religião. Se você quer conhecer um pouquinho mais de alguns bastidores de temas que a gente traz sempre para deixar você um pouco inquieto aí e tomar a sua decisão e também aprimorar algumas áreas que a gente sempre precisa amadurecer, o lugar certo é toda quinta-feira às 16 horas. Eu espero você no próximo programa. Bye, bye.